Boa tarde, a paz para todos. Estamos aqui de volta, né, no Edificando Famílias com Viviane Nascimento. E agora a gente vai falar um pouquinho do quadro Ide com Mais Saúde. Eu trouxe algumas coisas aqui para ilustrar um pouco sobre o que nós vamos falar. Ela vai estar mostrando aqui para a gente um pouquinho. A gente quer dar início a esse quadro falando a respeito da importância, né, do espírito, alma e corpo serem cuidados em conjunto. Então, eu trouxe aqui para ilustrar um pouquinho para a gente. Mostra aí, Dani, o esteto, né, representando a questão do nosso corpo, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo. Trouxe a palavra de Deus em um livro maravilhoso, o Cristianismo Puro e Simples, onde a gente pode estar dando alimento bom para a nossa alma. E eu trouxe o potinho, né, a Bíblia, né, o nosso alimento para o nosso espírito, e o potinho do autocuidado, que tem ali dicas para as 3 áreas. Né, que a gente vai falar uma hora também como confeccionar. A Vivi já falou um pouquinho, né, acho que ano passado, mas a gente volta aí falando um pouquinho desse pote do autocuidado. E a gente começa falando essa questão do autocuidado, que tem que ser nas 3 áreas. Né? A intenção do quadro Ide com Mais Saúde é estar te dando a ferramenta necessária para que você possa se tornar semelhante ao Senhor. Essa é a intenção de Deus, né? Quando Ele nos vivificou, nos deu a oportunidade de termos uma nova vida, de nascer de novo. A intenção do Senhor é nos trazer para Ele a sua imagem, a sua semelhança. E Ele quer que nós tenhamos uma vida nesse padrão, né? Adequada aos seus padrões, para que Ele possa nos usar como flecha nas suas mãos. Então, hoje a gente queria falar um pouquinho dessa questão. Eclesiastes 7:17 vai falar para a gente por que morreríamos antes do tempo, por que a gente abreviaria a nossa morte. Então, isso pode acontecer, da gente estar adiantando o momento, né, da nossa partida, quando nós negligenciamos essa caixinha aqui, né, esse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, a gente precisa entender que precisamos viver de maneira adequada, espiritualmente, que tem que estar em primeiro lugar. A gente está dando alimento para o nosso espírito, através da palavra de Deus, através de leituras que vão nos edificar, né? O seminário no ar ali do pastor Érico traz muito alimento para o nosso espírito, e a gente precisa colocar isso em primeiro lugar. É o primeiro cuidado que a gente precisa ter, não negligenciar a nossa vida espiritual, né? O nosso pensar nas coisas do alto. A gente dá a importância que tem para a palavra de Deus, para nos alimentar e nos conduzir a um caminho de santificação e consagração diante do Senhor. E aí a gente precisa depois lembrar que nós temos uma alma, e essa alma ela precisa de carinho, ela precisa de amor, ela precisa de lazer. Essa alma, ela precisa ter as emoções bem gerenciadas, bem cuidadas, mantendo ali sempre o fruto do Espírito, a paz, a longanimidade, a temperança. Então, a gente não pode negligenciar essa parte importante nossa, viver como se a gente não precisasse de alegria, como se a gente não precisasse de momentos de lazer, como se nós não precisássemos dar na nossa casa, né, para os nossos amigos, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, né, para o nosso cônjuge, os nossos pais, um momento onde tem um ambiente de paz, um ambiente acolhedor, a organização. Isso é muito importante para que a gente venha ter saúde na nossa alma, né, ter uma saúde mental boa. E a gente, então, precisa colocar esse padrão na nossa rotina, né, na nossa vida diária. E aí a gente entra na questão do nosso corpo, que não pode ser negligenciado. Eu queria que você entendesse que esse Ide com Mais Saúde quer abranger as 3 esferas da sua vida. Não é apenas um cuidado humano, né, com o corpo, um cuidado que vai entrar no padrão do mundo. Não é isso, não é essa a proposta, né, que o Edificando Famílias vem trazer para você. A gente quer que você entenda que esse corpo precisa acessar as coisas naturais que Deus deixou para que a gente use, e que esse corpo ele precisa de descanso, ele precisa dormir, esse corpo ele precisa se movimentar, e é isso que nós vamos trazer aqui para você. Eu queria que você entendesse que não é
um quadro de receitinhas, não é um quadro de dicas, não, é um quadro onde nós queremos que você entenda que você precisa cuidar da sua vida espiritual, da sua alma, você precisa colocar sua alma subjugada ao Espírito e tratar ela como o Senhor quer que ela seja tratada, e que você precisa fazer com que o seu corpo obedeça a regras, obedeça a disciplinas que o Senhor requer que nós venhamos estar fazendo. Então a gente vai falar muito da questão da alimentação, nós vamos falar muito da questão da gente estar deixando, né, de talvez vir de ônibus para vir de bicicleta à igreja ou a algum lugar. A gente está andando um pouquinho, se movimentando um pouquinho, a gente está dando preferência a alimentos naturais e não industrializados. A gente vai estar falando a questão da saúde mental, que é muito importante para que a gente vá com mais saúde fazer a obra do Senhor, e vamos estar sempre lembrando que é necessário priorizar a nossa vida espiritual. Então hoje é só para você ter mais ou menos a ideia do que vai ser, ficar com o gostinho aí de quero mais. E agora a gente vai chamar os comerciais para a Vivi voltar aqui com Edificando Famílias, onde hoje a gente está falando sobre conflitos familiares.